Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor seja louvado neste dia que Ele preparou para bendizer o seu nome. Sejamos por Ele ajudados a compreender Sua palavra, as Escrituras. Eu quero ir com vocês hoje pela manhã, Isaías capítulo 1, profeta Isaías. Isaías capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. As crianças irão ensaiar com a irmã Karine, pode ir lá para trás. Tem ensaio hoje com elas. Vamos ficar em pé e ler a palavra do Senhor. Diz o texto: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda cabeça está doente, todo coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém. Oremos. Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor da nossa vida. O Teu povo está diante de Ti para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E desejamos que o Senhor fale, o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos corrija, o Senhor venha nos repreender e dar-nos, Senhor Deus, a bênção de uma vida e um relacionamento com o Senhor saudável. Faz isso com o teu povo, com todos nós, pois precisamos de Ti, por Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Amém. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. Eu trouxe uma exposição, uma série de exposições em Miqueias, profeta. Terminamos a semana passada e eu havia dito a vocês que Isaías era contemporâneo e foi contemporâneo de Miqueias. Enquanto Isaías estava pregando na capital, Jerusalém, Miqueias estava pregando nos arredores de Jerusalém, nos povoados que ali existia, proclamando e anunciando que o povo deveria se arrepender, senão o Senhor iria disciplinar o seu povo. Eu não quero ser repetitivo com relação às mensagens, mas eu acho de suma importância entendermos como nós, como povo de Deus, devemos viver para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. E para isso nós precisamos ter um conhecimento de quem Deus é e do que nós somos. E onde estamos pisando e o que estamos fazendo. Será que estamos substituindo Deus por algum outro Deus?
ou deuses que são formados em nossa própria mente, eu quero falar com vocês a necessidade do povo de Deus. Esse é o tema nosso. A necessidade do povo de Deus, de todos nós. Existiu um escritor psiquiátrico cristão chamado Paul Tournier, que escreveu o seguinte: um difuso e vago sentimento de culpa anula a nossa personalidade, enquanto a convicção do pecado lhes confere vida. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: se um vago sentimento de culpa existe em nós, a nossa personalidade ela é anulada. Mas se eu e você estivermos uma convicção de pecado, do que estamos fazendo diante do Deus Santo e Poderoso, há restauração. Há, na verdade, um relacionamento atado com o Senhor de maneira saudável. De maneira em que o Senhor é glorificado e nós, como povo de Deus, devemos andar de maneira feliz. Mas nós temos colocado no lugar de Deus outras coisas. E não somente porque a gente se prostra diante de um altar ou diante de um Deus feito de barro ou de qualquer outro material, mas nós criamos ídolos nos nossos próprios corações. E exatamente com esse fim que o apóstolo não, podemos dizer apóstolo, Isaías, o profeta, estava realmente pregando. O interesse do profeta Isaías é dar compreensão ao povo da convicção de pecado para que o povo volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Porque há um perigo no meio do povo do Senhor de nos sentirmos muito bem a nosso respeito. Pelo fato de todos nós, muitas vezes, olharmos para o mundo tão ímpio, tão pecador, e olhando para eles, ver os pecados que eles cometem e nós não cometemos, nós pensamos que estamos bem, que nada nos falta, que nada estamos fazendo, e que o Senhor está de bem conosco com relação a isso. Mas nós, muitas vezes, temos pecado, gente. Nós nos sentimos, muitas vezes, confortáveis com os nossos próprios pecados, e isso Deus não se agrada. Perdemos a percepção, muitas vezes, da palavra do Senhor em nossa vida e cometemos coisas e estamos, assim, anestesiados, acomodados com nossa própria vida e construímos, repito, ídolos do nosso próprio coração. Porém, se o nosso Deus achar que nós estamos andando errados, se Deus chegar para nós e falar: olha, vocês estão andando erradamente, vocês estão criando ídolos e estão me trocando por outros deuses, o que será de mim e de você? Quando não conseguimos perceber nossas falhas, nós criamos uma autoproteção. E essa autoproteção representa para nós uma prisão. Nós ficamos aprisionados em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossa própria vida, nosso próprio mundinho, nosso próprio Deus. Mas Deus é cheio de graça, de favor, de amor, de misericórdia, e Ele nos confronta. Mas Ele nos confronta exatamente para termos um relacionamento com Ele. A pergunta que devemos fazer é: o que é convicção do pecado? A convicção do pecado não é uma culpa paralisante. Não é eu sentir culpa pelo que eu estou fazendo e ficar assim paralisado, inerte, sem ter nenhum tipo de resolução. Antes, a convicção do pecado, ela deve angustiar o nosso coração, e ela traz angústia porque ela é dada pelo próprio Deus, onde nós maculamos a santidade do Senhor. Convicção é Deus ferindo os nossos corações e nossa consciência de que estamos errados, de que criamos subterfúgios para não adorar o Senhor como Ele deve ser adorado. Então, a convicção do pecado é uma obra do Espírito, mostrando sua bondade ao confrontar o que nós estamos fazendo de errado. Eu quero ver nesse capítulo, eu quero trazer duas exposições. Não irei pregar uma série em Isaías, não irei fazer isso. Mas eu quero tratar nesse capítulo, trazendo dois sermões. O primeiro será do verso 1 ao 9, e se Deus assim permitir, próxima semana pela manhã nós traremos
do verso 10 até o verso 20. Mas hoje eu quero ir com vocês até o verso 9. E pensando naquilo que Calvino disse, na instituição da religião cristã, nós devemos ter um conhecimento de Deus e de nós mesmos. Se nós não tivermos isso, nós estaremos errantes. Quem é Deus? Quem somos nós? Deus é santo, poderoso, glorioso, majestoso. Mas quem somos nós? Pecadores. E precisamos da correção do Senhor. Precisamos da disciplina de Deus, muitas vezes, para que a gente ande de conformidade com o evangelho do Senhor Jesus. Então eu quero trazer 3 pontos para vocês. O primeiro deles, o coração partido de Deus. Segundo, nossas forças destruídas. Terceiro, a graça da eleição do Senhor. Quando nós falamos de um coração partido de Deus, estamos usando uma linguagem antropopática, que quer colocar sentimentos humanos em Deus, para que a gente entenda o que realmente Ele quer nos comunicar. Então, um coração partido de Deus. Será que Deus está triste com o seu povo? O profeta Isaías, ele começa chamando os céus e a terra como testemunho daquilo que ele vai falar, daquilo que Deus vai dizer. Veja o que diz o verso 2, a parte A. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O profeta Isaías, nesse capítulo, ele não fala sobre pacto, ele não fala sobre aliança entre Deus e o seu povo de maneira direta, de maneira clara, mas ele tinha consciência das bênçãos da aliança e das maldições da aliança. Quando o povo anda retamente, Deus começa a abençoar o seu povo. Quando o povo anda em desordem, Deus traz uma disciplina para o seu povo, para correção nossa, para uma vida de acordo com os propósitos estabelecidos em sua palavra. Quando ele fala aqui, ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, ele tem o Pentateuco em sua mente, ele tem Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, porque ele sabia e conhecia a palavra, o profeta, quando Moisés disse, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os céus e a terra são convocados, são chamados para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para com o seu povo. Os céus e a terra, ou seja, o universo, toda a criação do Senhor, são testemunhas do quanto a nação e o povo têm pecado contra Deus. Será que hoje não há testemunho do universo quanto esta nação está andando de maneira incorreta diante do Deus Todo-Poderoso? Essa nação nossa, e nós muitas vezes nos envolvemos com isso, nós temos pecado diante de Deus, o povo, a nação está andando de maneira incoerente, de maneira que esqueceram do Deus Todo-Poderoso, e o seu povo, todos nós somos envolvidos com isso. Mas será necessário o céu e a terra, todo o universo, para testemunhar de nossas ofensas contra Deus? Por isso que ele importa conosco. Sabe por quê? Porque para o nosso Deus não existe maior tragédia no universo, em toda a criação, do que os seus filhos se revoltarem contra ele. O povo, a gente ainda entende que está lá fora, são ímpios, são pecadores, são desordeiros. Andam de maneira que não se deve andar, porém nós, que temos o Espírito, que somos habitados por Ele, por esse Deus, que ouvimos a sua palavra constantemente, que temos a Bíblia, lemos ela diariamente, e nós trocamos, como estes irmãos aqui no tempo de Isaías, trocaram o Senhor por coisas triviais, coisas pequenas. Mas eu quero dizer que Deus ainda nos ama. O coração partido de Deus se evidencia a partir da frase, parte B do verso 2, que diz o seguinte, veja que o coração partido de Deus está mostrando aqui, criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Nós olhamos para o nosso país, para a nossa nação, olhamos até mesmo para o mundo um mundo que não conhece o Senhor,
um mundo que tem ídolos por todas as partes. Seus corações são por natureza, melhor dizendo, revoltados contra o próprio Deus. Este mundo é ímpio. Mas nós que temos conhecimento do Senhor, nós precisamos andar na contramão desse mundo. E por que, gente, não há uma maior bênção sobre esta nação? Por que não há uma maior bênção sobre o mundo? Porque os próprios filhos de Deus estão revoltados contra ele. Seus próprios filhos voltaram as costas para o Pai Todo-Poderoso, Celestial. A razão de vermos tão pouco arrependimento no mundo, quando nós convocamos os ímpios a se arrependerem dos seus pecados, a abandonarem os seus pecados e a viverem corretamente diante de Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque há pouco arrependimento na igreja. Nós, no nosso trabalho, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, até mesmo dentro da igreja, fazemos aquilo que não se deve fazer e não há nenhum tipo de arrependimento de nossa parte. Então o mundo olha para a gente e diz o seguinte: meu Deus, eu vou viver uma vida de crente dessa forma? Onde não há nenhum tipo de correção na vida, não há nenhuma mudança. Se o mundo olhasse para a igreja e visse nosso arrependimento, eles seriam, usando essa linguagem, impactados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus a abandonarem também os seus pecados. Nós fazemos as coisas erradas e não há arrependimento, não há abandono, não há choro, não há tristeza em nosso próprio coração, porque pensamos que não estamos falhando, que não estamos errando. Nosso coração está insensível ao pecado contra o Senhor. Precisamos ser despertados pela voz profética. E a verdade da voz profética aqui de Isaías é que há um grito do céu, vindo da parte de Deus. O que fere o coração de Deus é que nós, filhos dele, nos revoltamos à medida que ele tem nos abençoado. Veja o que diz o texto. Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus tem tido cuidado de você. Deus tem tido cuidado de mim. Deus tem tido cuidado da igreja, seus filhos. Ele tem amado todos nós continuamente. Nada nos tem faltado, mas nós estamos revoltados. Imagine você criar um filho, criar uma filha, amá-lo, cuidar deles e de repente eles revoltarem-se contra você. Que tristeza. Pois é esse sentimento que Deus está tendo aqui. Você pode chegar e dizer: pois bem, eu não estou revoltado contra Deus. Eu não tenho tido uma revolta contra o Senhor. Está sim. Em níveis e pontos, nós estamos sendo sim. Nós não temos pecado como peca o mundo. Porque se você tem pecado como o mundo peca, você não foi regenerado. Mas se você foi regenerado, é habitado pelo Santo Espírito de Deus, e passa muito tempo na igreja, e uma vida com o Senhor e com os irmãos, e pensa que somente aí está tudo bem, nós não estamos bem, estamos revoltados contra o Senhor. Diga uma coisa, pastor: a falta de dedicação a Deus, a falta de comprometimento com sua palavra, insensíveis quanto ao pecado, e trocando Deus por coisas pequenas, triviais, trocando o Senhor por dinheiro, por esposa, por filho. Não estou dizendo que nós devemos abandonar estas coisas, não estou dizendo isso. Nem estou ensinando isso a vocês. Eu estou dizendo que Deus, ele tem o seu lugar, tem a sua primazia em nossa vida, com a família, com os amigos, com a igreja, no trabalho.
Quando Isaías cita esse texto, ele lembra-se de Êxodo capítulo 4, verso 22, onde Deus chama Moisés e diz o seguinte: diga a Faraó o seguinte: Israel é meu filho, meu primogênito. Deus libertou o povo da escravidão do Egito, cuidou deles durante a peregrinação, abençoando eles todos os dias, mas eles se revoltaram contra o Senhor. Será que eu e vocês não estamos nos revoltando contra o Senhor? O profeta ainda diz: o boi conhece o seu possuidor, verso 3, e o jumento, dono da manjedoura. Mas Israel não tem entendimento. O meu povo não entende. O comportamento dos filhos de Deus fazem dos animais parecerem mais inteligentes e mais sensíveis à voz do Senhor. Bois e jumentos, meus irmãos, são ignorantes. Bois e jumentos são irracionais. Mas o texto nos mostra é que, mesmo assim, os animais, eles sabem encontrar o seu possuidor. Os bois e os jumentos sabem ir para aqueles que lhes dão comida, que alimentam, que abençoam eles. O possuidor do boi e do jumento alimenta eles e eles conhecem. E quem cuida deles. Mas nós, como filhos do Senhor, não temos conhecido o Senhor. Filhos de Deus criam para si substitutos de Deus e quando fazem, troca de possuidor para outro. Então possa ser que eu e vocês estejamos substituindo Deus por outra coisa. E aí você precisa ter o discernimento, e eu oro pela graça do Santo Espírito, que tanto eu quanto vocês entendam, na verdade, como estamos substituindo Deus por outras coisas. Filhos de Deus criam substitutos. Em outras palavras, deuses para si mesmos. Mas o boi e o jumento conhecem seu possuidor e não trocam o seu possuidor. Entretanto, Israel, diz o Senhor, não tem conhecimento. Conhecimento aqui não é somente adquirir conhecimento intelectual, ter inteligência. Conhecimento aqui é relacionamento. Conhecimento aqui é intimidade com o Senhor. É não trocar Deus por outras coisas. Uma mulher que troca seu marido por outro tornou-se adúltera. Mas uma mulher que conhece seu marido, ou melhor, que tem relacionamento saudável com ele, não troca ele por nada. Porém, os filhos de Deus têm adulterado com relação ao Senhor constantemente, trocando o Senhor por outras coisas, porque não têm conhecimento dele. Observe a frase no verso 3, meu povo, que Deus diz. O profeta está mostrando o quanto Deus se identifica conosco. Meu povo. Mesmo diante dos pecados de vocês, eu fiz uma aliança com vocês, que ela será confirmada no tempo de Isaías, através de Jesus Cristo. E ela foi confirmada. Teve o seu fim. Teve o alvo que estava predeterminado. Mesmo nessa aliança que temos com o Senhor e nós buscando nos identificar com tantas outras coisas, Deus se identifica com o seu povo, porque Ele chama o meu povo. Deus nos conhece. Deus está nos falando a consciência. Ele quer que tenhamos consciência aonde nós entramos e mostra o meio de sairmos de onde nós entramos. Por esta razão, vem um segundo ponto. Nossas forças, elas são destruídas diante da santidade de Deus, diante do confronto do Senhor. Porque Deus disciplina seu povo. Deus cuide de nós, meus irmãos, a não nos revoltarmos contra Ele. A sermos uma igreja bíblica, porque Ele tem nos abençoado. A sermos uma igreja que coloque a palavra do Senhor no seu devido lugar.
a primazia. Nossas forças são destruídas porque o profeta disse no verso 4, na parte A: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. O povo de Deus perdeu o objetivo de vida com ele e consigo mesmo. Estavam pecando e não chorando pelos seus pecados. Quando o profeta diz, ai, ele está lamentando, chorando pelos pecados do povo, mas o povo estava inerte, parado, paralisado, insensíveis à voz do Senhor. Os filhos de Deus foram criados para viver na grandeza da glória do Senhor, mas estavam vivendo o oposto disso. Isaías ainda continua dizendo, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Será que o povo de Deus abandonou o Senhor? À luz do texto, sim. Mas como abandonar o Senhor? Abandonar o Senhor em tratá-lo como sendo o último recurso da vida e colocando outros recursos em sua própria vida. No contexto em que nós estamos vivendo, o povo estava idolatrando outras nações e o seu poderio. Enquanto nós, o povo do Senhor, nós temos Ele, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor de nossas vidas, e ninguém pode resistir ao Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos trocado isso. Nós temos criado ídolos, seja politicamente. Nós precisamos abandonar os nossos pecados e vivermos para o Senhor. Mas como foi que o povo abandonou o Senhor? Abandonaram o Senhor ao tratá-lo como último recurso, porque Jesus e o Senhor, Deus nosso Pai e o Espírito, esse único Deus bendito, é o nosso manancial. Deus é o Santo de Israel. Em outras palavras, Deus é o Santo da igreja. Deus é nosso padroeiro, é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso cuidador, é o nosso Senhor, é o Santo da igreja. A frase quer dizer que ele não comunga com o pecado, ele não tolera o pecado, mesmo assim o seu povo estava fazendo algo contrário. Cuidemos de não fazer aquilo que desagrada o nosso Senhor, porque ele é santo e devemos buscar a santidade, ao mesmo tempo que a frase diz que ele é santo, também diz que ele é nosso, porque o texto diz, Santo de Israel, o Senhor é nosso, gente. Se Deus é nosso, não nos falta nada. Nós temos tudo. Não há pecado maior do que abandonar e desprezar o Senhor. Infelizmente, pecado é muito comum dentro da igreja. Por esse motivo, Isaías usa duas imagens. Nós prestarmos atenção. Duas imagens que ajudam a nos entender o quanto nós temos pecado contra o Senhor. A primeira imagem é de um homem que foi agredido com tanta força que ele não consegue sentir mais suas feridas e nem suplicar e nem pedir ajuda. Ele foi golpeado com tanta força que ele não sabe onde está mais doendo. Veja o que diz o verso 5 e 6. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continueis a rebeldia? Toda cabeça está doente, todo coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Não feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O homem descrito aqui recebeu tantos golpes que ele não tem nenhum lugar no seu corpo que não esteja machucado. Isso é a disciplina do Senhor. Deus estava disciplinando seu povo, disciplinando seu povo, disciplinando seu povo, e o seu povo não estava sentindo mais nada. Será que Deus nos fala toda noite, toda manhã, todos os dias, e nós ainda andamos em